Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Temos muitas pessoas hoje aqui nos visitando. Sejam todas bem-vindas. Esse aqui é um ambiente saudável, eu digo. É um ambiente onde o Senhor fala conosco, onde ouvimos a voz do Senhor, onde podemos receber a palavra dos céus que sustenta a nossa vida. E hoje eu tenho certeza, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Você que está aqui presente, você que está online, nos acompanhando aí através do nosso canal. Se você que está aqui também quiser compartilhar para alguém ouvir essa palavra, eu tenho certeza que não vai ser um tempo desperdiçado, mas vai ser um tempo muito bem aproveitado, que você vai ouvir Deus falando ao seu coração nessa noite, amém? Hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema A criatura em busca do Criador. Nós somos, em primeiro momento, essa criação de Deus, essa criatura. Em algum momento também nos tornamos filhos, mas todo homem é um ser criado por Deus. Eu sei que na hora da dor, do desespero, e quando a gente tem desejos no coração, é muito comum você ouvir alguém dizendo a expressão assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criatura divina. E João 1 verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Gênesis capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e você vai acompanhando comigo aí a leitura. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 11, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Aqui é o ápice, a coroa da criação. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Eu sei que vai chegar um tempo que até esse texto da palavra de Deus vai ser proibido de ler, mas acredite, foi assim no início. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, bendito seja o teu nome, a tua palavra é eterna, o teu reino jamais terá fim. Nós abrimos o nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Eu declaro que cada pessoa que entrou nesta noite, neste lugar, ó Deus, possa ser alcançada com a graça e com o favor do Senhor, e que nenhuma das pessoas que está nos ouvindo, seja presencial ou online,
no final dessa mensagem esteja da mesma forma, mas que dos seus lábios possa sair louvor e glórias ao teu nome, Senhor. Que nessa noite alguém possa invocar o nome do Senhor Jesus, porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que haja salvação em nome de Jesus. Alguém diga amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é sabido de todos nós que muitas crianças, desde pequeninas, elas têm uma grande curiosidade de saber a origem das coisas. Então, por isso, normalmente essas crianças curiosas, você dá um brinquedo para ela e ela desmonta esse brinquedo, ela vai abrindo o brinquedo, porque ela quer descobrir o que tem lá dentro e como que as coisas de fato funcionam. Quem aqui foi uma criança que quebrou os seus brinquedos por curiosidade, queria descobrir como saía o som, como mexia o ponteiro do relógio, como rodava a rodinha? Quem foi essa criança aqui? Uau, amém. A maioria muito comportadinha, né? Mas alguns bem curiosos, glória a Deus. Agora, mesmo aquelas crianças que não são tão curiosas, depois que elas crescem, elas querem saber a razão das coisas, a origem das coisas e o propósito das coisas. Inclusive, você vai se tornando adulto e quer saber também da sua vida. Segundo uma pesquisa realizada por um site britânico, esse site revelou que uma criança entre 2 a 10 anos de idade, ela chega a fazer 500 mil perguntas. Uau! Quer dizer que o pai tem que ter 500 mil respostas. E em algumas idades, uma criança pode fazer até 300 perguntas por dia. Mãe, por quê? Por quê? E por quê? E por quê? E o porquê não termina, não é? Alguém tem filhos assim, não? Amém. Você também provavelmente foi um filho assim. Eu não sei se você, quando criança, você conseguiu obter todas as respostas de todas as perguntas que você fez, mas hoje eu quero ajudar você a encontrar a resposta da principal pergunta da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui nesse mundo, pelo qual nós nascemos? Porque desde que o homem pecou, mesmo que vivendo foragido da presença do Senhor, tentando se esconder, inconscientemente, todo ser humano, ele vai vagar na sua vida em busca da sua origem, em busca do seu Criador. Por isso que eu coloquei o tema dessa palavra: a criatura em busca do Criador, porque essa é a história de todo ser humano, até que ele se depara com o autor da vida, Jesus Cristo nosso Senhor. E eu quero fazer algumas considerações com você nesse texto de Gênesis. Gênesis é o livro dos começos, do início. A palavra Gênesis significa isso: começos, inícios, né? E a primeira coisa que eu quero colocar para você nesse texto é que Deus cria tudo a partir do nada. Repita comigo assim: Deus cria tudo a partir do nada. Olha como o livro de Gênesis começa. A primeira frase, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e também a terra. Queridos, existem duas palavras no hebraico que são traduzidas como criou ou criar. A palavra bará, bará significa criar do nada, do nihil, daquilo que não existe. Existe uma outra palavra que é assá. Assá significa criar, assá, S-A-H, tá? Assá. Criar
de algo que já é existente. É como você manufaturar algo, pegar uma matéria-prima e transformá-la. A palavra bará só é aplicada para Deus. O livro de Gênesis começa dizendo assim: Bereshit bará, bará, criado nada. Elohim, Deus. Vet ha-shamai, vet ha-aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia nada, e no princípio Deus criou todas as coisas. Mas quando a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem do pó da terra, não usa a palavra bará, porque ele foi criado do pó que já existia. Você sabe, todos os elementos que você encontra na terra, você encontra no corpo humano, porque ele foi feito do barro. E quando a Bíblia diz que o homem criou alguma coisa, também a palavra é assá. O homem só cria de algo que já existe. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que só existe um ser no universo que é capaz de criar tudo a partir do nada. Significa que se você, aos olhos dos homens, ou aos seus próprios olhos, você diz assim: pastor, eu me sinto um nada, eu me sinto uma pessoa sem importância alguma. Deus pode pegar o nada e transformar em algo poderoso. Deus é o Deus que pode fazer do improvável algo de grande valor. Deus é o Deus daqueles que não são, e que é capaz de transformar em algo que você nunca pôde imaginar na sua vida. O apóstolo Paulo entendeu isso, escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, verso 26 e 28, ele diz assim: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o contrário de quê? Do que ele falou primeiro. Ele está dizendo que a preferência de Deus quando ele chama, olha aqui gente, que coisa linda. Não, ele não chama os sábios segundo a carne. Ele não chama os poderosos segundo o mundo, nem aqueles de nobre nascimento, de sangue azul, como alguns costumam dizer. Ele diz pelo contrário. Por que pelo contrário? Ele vai explicar. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ele está dizendo que Deus é um Deus do improvável. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você, assim como eu, se acha, ou se achou em algum momento, diz: eu sou uma pessoa improvável, Deus pode fazer coisas assim poderosas através da sua vida. Deus pode usar você de maneira poderosa. Não se sinta mal por entender que você não tem nada, ou que você não é nada, porque Deus trabalha desde o nada. Quando Ele fez todas as coisas, a Bíblia diz: não existia nada, e no princípio do nada, Ele fez tudo. A Bíblia está cheia de exemplos. Qual é o seu nome, irmão? Fabiano. Estamos com um tecladista convidado hoje aqui, o Fabiano, né? Ele toca bem, viu, André? Chama ele para vir para cá. Fabiano, abaixa só um pouquinho para mim, só um pouquinho. Você só sobe quando eu subir, você pode subir. Tá bom? Vou treinar ele. A Bíblia está cheia de exemplos. Vamos lá. Gideão é um exemplo. A Bíblia diz que Gideão, do ponto de vista da sua história, era tímido, covarde, medroso, vivia no meio de um povo oprimido. Todos os anos os midianitas esperavam que Israel fizesse a colheita, ensacasse a colheita, e eles invadiam Israel e levavam toda a colheita, e eles passavam um ano de fome. E Gideão estava lá malhando trigo no lugar de prensar uva. Ele estava malhando trigo, para que o trigo não fosse roubado. Ele estava com muito medo, e apareceu um anjo e disse assim: Gideão, homem valente. Ei,
Como assim homem valente? Eu não sou homem valente. Gideão, homem valente. Olha, eu sou o menor da minha casa. Não importa o seu nascimento, não importa a sua origem, não importa quem foi seu pai e sua mãe. Ele diz: eu vou usar você, e através de você eu vou dar libertação ao meu povo Israel. E Deus pega Gideão, e através da vida dele traz libertação para uma nação inteira. Olha Deus pegando alguém que não é nada e tornando um libertador. Martinho Lutero certa vez disse assim: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. É uma frase bem filosófica, não é? Mas é a verdade. Ele diz: Deus trabalha a partir do nada. Enquanto você acha que é alguma coisa, Deus não pode usar você. Mas quando você chega ao fim de si mesmo, uau, Deus pode fazer coisas poderosas. Por isso que foi assim com Moisés. Moisés era filho de criação, era príncipe de Faraó. Como todo príncipe, ele lutava artes marciais. E ele viu um dia lá um egípcio oprimindo o hebreu, e ele entrou na briga, e ele deu um golpe mortal, o cara morreu, ele enterrou. Deus não podia usá-lo assim. Ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos. Ele disse: cheguei ao fim de mim mesmo, agora não posso fazer mais nada, não tenho força, não posso voltar ao Egito, moro no deserto de Midian. Aí Deus apareceu para ele, através de uma sarça, e falou com ele: Moisés, vai a Faraó. Quando ele chegou ao fim de si mesmo, é isso que Martinho Lutero está dizendo. Quando o homem chega à conclusão que ele é nada, e Deus pode pegar ele e trabalhar a sua vida. Amém, queridos? Nós temos outro exemplo na palavra de Deus, que é o exemplo de Davi. Lá em 1 Samuel 16, está registrada a história de Davi. A Bíblia diz que o profeta Samuel foi levantado por Deus para escolher um novo rei para Israel. E ele vai à casa de Jessé. E Jessé está feliz, ele está com um chifre de azeite pronto para ungir o novo rei de Israel. E Jessé fez 7 dos seus filhos passarem diante do profeta: Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radaí, Azon e Eliú. E eram jovens de porte, eram fortes, eram jovens bem aparentados. E a Bíblia diz que eles passaram diante de Samuel. Samuel estava muito impressionado, e Deus falou: Samuel, não olhe segundo a aparência, não olhe segundo a aparência, eu não escolhi nenhum desses. Aí ele olha para Jessé e fala assim: acabaram os seus filhos? Todos os seus filhos já passaram? Ele falou: e tem um, mas eu não sei porquê, por favor não me pergunte, eu não sei. No Velho Testamento, parece que ser ruivo não era uma coisa muito boa. Ele fala: é um jovem ruivo, franzino, cuida de ovelhas, está lá no pasto. Era o mais improvável de todos. E a Bíblia diz que Samuel falou: vai chamá-lo, vai buscá-lo. E quando ele entra, Deus diz: esse eu escolhi, já escolhi o novo rei de Israel. E ele entorna ali o chifre de azeite sobre a cabeça dele, e levanta. Veja, era um improvável, era um ninguém, sabe? Foi a pessoa que Deus escolheu. Eu não sei se você está na lista dos grandes, dos memoráveis, dos de renomes. Eu não sei se você tem um lugar à mesa, mas não importa onde você se encontra. O importante é que quando Ele o encontrou, é quando Ele nos encontra, Ele pega do nada e faz tudo. Do fraco, Ele faz forte. Daquele que aos olhos humanos não tem sabedoria nenhuma, Ele confunde os sábios. É isso que Ele está dizendo. Aquele que foi encontrado no pasto, lá fora, ele se torna então o rei de Israel. Diga assim: no princípio, do nada, Deus criou todas as coisas. E até hoje, Ele continua fazendo isso, irmãos. Até hoje, Ele usa homens simples, pessoas sem renome, pessoas de origem muito humilde. Eu não nasci em berço de ouro. Eu não tive tantas oportunidades na vida. Sim, ok, isso não é um problema para Deus te usar.
Não é um problema que você tenha nascido e que você tenha estudos e que você tenha recursos, mas se você não os tiver, isso não é um problema para Deus, porque Ele é capaz de do nada criar todas as coisas. E talvez você se sinta assim, e para essas pessoas é que o Senhor está falando: eu posso fazer grandes obras através da sua vida, eu posso mudar a sua história, eu posso usar você poderosamente. Talvez do ponto de vista social não tem significância nenhuma, mas aos olhos de Deus, Deus não vê como vê o homem. Amém, queridos? Deus é especialista em fazer o que nenhum homem é capaz de realizar. Olha o que diz 1 Samuel 2,8, ele diz assim: levanta do pó o pobre. Ei, pastor, estou me sentindo no pó. Ele levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes. Aleluia. Eu já ouvi tantas histórias, e aqui mesmo no nosso meio tem várias, de pessoas que elas estão hoje numa condição, e você vai conversar com elas, e elas dizem assim: ah, pastor, se o senhor soubesse de onde eu saí, e tudo que eu passei na vida, o senhor não diria, não era nem para eu estar aqui hoje. Eu sou uma dessas histórias. Eu falei, eu não era para estar aqui hoje. Por que que eu estou? Não é por causa de mim, não é por causa da minha capacidade. Eu em mim mesmo nada sou, mas Ele me escolheu. Como eu disse semana passada, Ele foi com a minha cara. Ele apontou o dedo na minha direção e disse: você, eu vou te levantar. E o mesmo Deus que me chamou é o Deus que está te chamando também. O mesmo Deus que escolheu cada pessoa aqui é o Deus que está te escolhendo também. Ele diz: Ele levanta do pó o pobre, e do monturo Ele eleva o necessitado. Tira de uma condição de humilhação e faz ele se assentar na mesa, junto entre os príncipes. O mesmo Deus que no princípio criou os céus e a terra é poderoso para fazer algo extraordinário com a sua vida. Amém? Não há empecilho para Deus. Seus estudos não são empecilho, sua falta de recursos não é empecilho, sua classe social não é empecilho, nada disso é empecilho para Deus. Ele só precisa pegar você nas suas mãos e moldar como Ele molda o barro, e fazer de você aquilo que Ele quer. Amém? Segundo, diga assim: Deus sempre começa. Vamos, diga: Deus sempre começa de cima para baixo. Deus nunca começa de baixo para cima. Ele sempre começa de cima para baixo. O texto diz assim: olha, no princípio criou Deus o quê? O que Ele criou primeiro? E depois? Primeiro foi o quê? Os céus. Primeiro os céus. E depois que Ele criou em cima, Ele criou embaixo. A ordem da criação é essa. Por quê, pastor? Porque Deus sempre começa de lá para cá. Ele sempre faz primeiro lá e depois se manifesta aqui. Por isso que muita gente não entende quando Deus chama Moisés no deserto e diz assim: olha, você vai construir um tabernáculo. Aí Ele diz: olha, essas serão as medidas do tabernáculo, essa vai ser a altura da mesa dos pães, esse vai ser o peso do castiçal, o tamanho. Ele dá todas as dimensões, todo o material. E toda vez que Ele dá uma instrução para Moisés, Ele diz assim: ei, atentes para que faças tudo conforme eu te ordenei. Moisés não teve que usar a criatividade dele em nada, não podia mudar nada, não podia ter escolha, preferências pessoais. Na verdade, a obra de Deus, ninguém tem preferências pessoais. A obra de Deus tem que ser feita conforme Ele tem ordenado. Moisés não entendeu aquilo, mas quando a gente lê Apocalipse, o que a gente descobre? A gente descobre que o que Deus deu para Moisés era o modelo do que já tinha lá em cima. O santuário que ele estava construindo aqui é o santuário que tem lá. Então ele não podia mudar, porque antes de criar aqui, já existia lá. Amém, queridos? Isso é muito importante. Deus começa em cima, depois manifesta embaixo. Em Mateus 6,33, Jesus falou: mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O texto diz assim: e as demais coisas, no original, o restante serão acrescentados. Olha o que Deus diz: que a prioridade, o principal está nos céus, é o reino de Deus.
E tudo que está na terra, ele chama de as demais coisas. Ele diz que é o restante. Mas você vê muitas pessoas caminhando e suando e correndo, buscando o restante e desprezando o principal, o reino. Mas ele diz: buscai em primeiro lugar o essencial, o que é de cima, o reino dos céus. E o restante, tudo aquilo que nessa terra a gente atribui tanto valor, Deus chama de o restante. Se você buscar o reino, a sua casa é o restante, seu emprego é o restante, seu status social é o restante. Primeiro o reino, primeiro o céu, depois a terra. Eu queria ouvir seu amém. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou. Colossenses 3:1. Ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde, irmãos? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que ele diz buscai as coisas que são de cima? Porque o que é de baixo passa, o que é de cima permanece. O que é de baixo é temporário, o que é de cima é eterno. O que é de baixo é secundário, o que é de cima é o principal. Tudo que é aqui da terra é muito temporário, sabia? Por isso que a gente tem modas e estações, e moda passa. Às vezes eu olho fotos antigas, eu não sei se você tem fotos antigas, mas você olha assim para a roupa, eu falo: meu Deus, que loucura, eu não acredito que eu já usei essa roupa. Aí eu me lembro de uma época que a barra da calça chamava-se barra italiana, que tinha uma dobra assim para dentro, alguém usou? E aquilo era muito chique, não é? Você tinha que dobrar 2 dedos assim, era costurado, era aquela coisa assim. E quando eu consegui transformar todas as minhas calças, alguém falou: não usa mais não. Falei: meu Deus do céu. Aí tinha um tempo que a calça era curta, né? Era curta assim, era levantada. Aí depois ela tinha que ficar caindo sobre o sapato, quase chegando aqui. Aí você compra novas calças, coloca ali. Aí agora o pessoal falou: pastor, não, a calça agora tem que ficar assim, aparecendo, a meia não aparece. Eu falei: cara, eu não dou conta dessas coisas não. Aqui tem uns irmãos que não, o pastor Daniel, o Flavinho, né, da rede deles, eles não, são modelistas. Eu não dou conta. Toda hora muda. Que muda? Entendeu? Você olha um carro, você diz assim: eu vou comprar esse carro. Daqui a pouco aquele carro vem um outro modelo e ele fica com aparência de velho, né? E era o top dos tops naquela época. Tudo aqui na terra é passageiro, amém, queridos? No céu é eterno. O que é de baixo é secundário, o que é de cima é o principal. Então quantas pessoas estão deixando Deus pelas coisas, quando o que importa em primeiro lugar é Deus, é o reino de Deus. A ordem de Deus é sempre em cima e embaixo. A Bíblia diz em Mateus 27:51 que quando Jesus morreu na cruz e bradou tetelestai, o véu do templo se rasgou como? De alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, poderia ter dito: foi o homem que rasgou, foi o sacerdote. Mas foi de cima para baixo, porque foi Deus. A iniciativa da salvação é de Deus. O acesso foi dado por Deus. Diga assim: Deus faz tudo de cima para baixo. Diga: primeiro os céus, depois a terra. Mas tem um detalhe importante nesse texto. Ele diz assim: no princípio criou Deus o quê? Os céus. O céu ou os céus? Plural ou singular? Plural. Por que é plural? É plural porque não existe só um céu. É plural porque é mais de um céu. Entende? Então observe: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade existem 3 céus. Só existe uma terra, mas existem 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. É o céu onde voam os pássaros. É o céu onde cruzam as aeronaves. É o céu onde os nossos olhos físicos conseguem enxergar. O segundo céu é o céu astronômico. É onde estão os astros, onde está o sol, as luas, as estrelas. Esse é o segundo céu.
O terceiro céu, a Bíblia chama de céu dos céus, é onde o Eterno habita, é onde o trono de Deus está, é onde Deus está assentado, e a terra é apenas escabelos dos seus pés. No primeiro céu, a Gol pode levar você. No primeiro céu, você pode ir e cruzar ele pela TAM Linhas Aéreas. Você pode comprar uma passagem pela Azul, Emirates, Air France, Qatar. Primeiro céu, você pode entrar ali na Decolar, pedir uma passagem e sair cruzando ele de um lado a outro do Brasil, e até mesmo cruzar a distância de um oceano do Brasil para a Europa. No segundo céu, somente a NASA pode te levar. A NASA pode chegar na Lua, pode tocar o solo de Marte, os foguetes do Elon Musk. Você também pode comprar um bilhete e você pode chegar no segundo céu, porque as companhias aéreas não conseguem. Mas no terceiro céu só há um caminho. Terceiro céu só há um meio. Nenhuma companhia aérea pode te vender uma passagem para o terceiro céu. A NASA, no ápice do seu desenvolvimento, não pode pegar uma pessoa aqui e transportá-la à presença do Altíssimo. Só há uma estrada para o céu, e essa estrada chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia, glória a Deus. No terceiro céu é a morada do Altíssimo, é onde o trono de Deus está. No terceiro céu não tem louvor antropocêntrico, não tem louvor de vingança, não tem músicas. No terceiro céu é adoração, é culto, é reconhecimento, a glória, a honra, o louvor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Terceiro céu é outro nível, irmãos. Portanto, você pode morar aqui numa rua que nem é asfaltada. Você pode viver numa kitnet pequena, numa casa alugada. Mas no terceiro céu, o Pai tem uma ampla morada para você. Lá você vai caminhar em ruas de ouro. Você vai ter muros de cristais te cercando. Lá você vai estar num lugar melhor do que qualquer condomínio fechado de classe média. Lá você vai estar em total segurança. Lá nunca tem noite, lá nunca escurece, porque a Bíblia diz que o Senhor é a própria luz que ilumina a cidade. Aleluia, glória a Deus. Por isso a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Até hoje a ciência se debate para discutir qual é a idade da terra. Os judeus dizem: olha, o mundo da maneira que está hoje, que foi criado, essas criação de Gênesis 2 para cá, não de Gênesis 1, de Gênesis capítulo 1 a partir do verso 2, tem menos do que 6.000 anos, 5.700 e alguma coisa. Mas os cientistas dizem: não, a Terra tem 4,57 bilhões de anos. Não dá nem para fazer a conta aqui, mas pelos cálculos que eles fazem lá, para mim, para você, pouco importa, porque isso aqui é passageiro. Não importa a idade, importa que antes da terra existir, o céu já existia. E é na morada do Altíssimo que nós vamos estar. É lá que o Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. É lá onde o salmista diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que jura e mesmo com dolo, ou seja, mesmo com prejuízo, ele não volta atrás. Crente é uma pessoa de sim, sim, não, não. Crente, quando ele diz eu vou, ele vai. Quando ele diz eu vou fazer, ele faz. Entendeu? Essa é a natureza dele. Ele disse mesmo com dolo, mesmo com prejuízo, mas ele vai cumprir. Entendeu o que eu estou falando? Quem tem negócios,
Quem tem empreendimento sabe disso. Qualquer negócio, qualquer empreendimento, você não ganha sempre. Às vezes você ganha, às vezes você empata, às vezes você perde, sim ou não? Às vezes você não lucra financeiramente, mas você ganha o cliente, não é? Mas você deu a palavra, você não volta atrás, você mantém ali. Entendeu o que eu estou falando? Mas não era nem para falar, isso não tem nada a ver com a mensagem não. Eu só queria dizer para você o seguinte: tudo começou em cima. Tudo começou primeiro, no princípio, criou Deus os céus e depois a terra. Eu sei que está muito encantado com as coisas aqui de baixo, mas a Bíblia diz: coloque os seus olhos lá em cima. Primeiro os céus. E é Ele que vai permanecer, viu? Que vai permanecer. A Bíblia diz que essa criação, do jeito que existe, ela vai ser toda dissolvida. E Deus fará novos céus e nova terra, e reinaremos com Ele para todo sempre. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, diga assim: Deus conectou todas as coisas com a sua origem. Todas as coisas criadas por Deus foram de maneira assim inseparável, conectadas com a sua origem. Então, quando lemos o relato da criação, nós vamos perceber essa conexão. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 11. Um irmão um dia desse falou assim para mim: pastor, eu acho que você lê muito texto durante a pregação. Se não lesse, economizaria tempo. Eu falei: mas é isso aqui que é a pregação. Eu gosto de falar e mostrar o texto. Você não dizer assim: o pastor está tirando isso. Eu gosto de mostrar o texto. Você gosta, ama a palavra de Deus, amém? Claro que usa um pouquinho mais de tempo, mas é a palavra que é o nosso alimento. Não é a minha palavra que te alimenta, o que te alimenta é a palavra do Senhor. Se eu tiver tempo só para uma coisa, eu vou te dar a palavra do Senhor. Isso é muito mais importante para a sua vida. Aleluia. Gênesis 1, verso 11, disse: produz a terra relva. Quem produziu a relva? A terra. Muito bem. Produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se, produzam as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. O que eu quero mostrar para você aqui? Observe que Deus não criou as plantas. Deus não criou as plantas. Ele ordenou que a terra produzisse relvas, ervas e árvores frutíferas. Ele criou a terra e disse: terra, produza relvas, ervas e árvores frutíferas que deem fruto e que deem semente. Quem produziu as plantas? A terra. Depois ele olhou para as águas e disse: águas, produzam enxames de seres marinhos e toda espécie de peixes. Então as águas produziram milhares de espécies de peixes e animais marinhos de todo tipo. Agora aplique o mesmo princípio para a criação do homem. Porque depois de criar todas as coisas, o sexto dia foi o dia da criação do homem. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou do pó da terra e soprou nele. No grego, pneuma, de onde vem a palavra pneu, espírito. No hebraico, ruá, sopro, fôlego de vida. Deus pegou a vida que estava dentro dele
e injetou para dentro do homem. Ele diz: formou o homem do pó da terra. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado a partir de Deus. Deus forma do barro, do pó da terra, e sopra para dentro desse homem o fôlego da vida dele mesmo, a zoe de Deus, a vida de Deus, e o homem se torna alma vivente. E o evangelista Lucas acompanha o raciocínio bíblico. Ele, com uma percepção muito aguçada, ele escreve o capítulo 17, verso 28, e diz assim: porque nele vivemos, aleluia, nele nos movemos, e nele nós existimos. Ele diz: ei, a sua existência, o seu mover na terra, a sua vida está intrinsecamente ligada ao seu Criador. Então o homem, ao ser criado, ele recebeu a vida de Deus. Por isso, fora de Deus, o homem morre. Eu não sei quantos aqui já assistiram o filme ou já leram o livro A Verdadeira História de Frankenstein. Alguém conhece essa história? Essa história foi escrita em 1816. Um grupo de jovens estavam em casa, eles não podiam sair, estava muito frio, chovia, e elas se desafiaram mutuamente a escreverem histórias, mas histórias que pudessem gerar medo em quem lesse. E essa jovem, na Suíça, em Genebra, ela escreveu a história de um médico chamado Victor Frankenstein. Era o nome do médico, não da criatura. Mas é claro, se você buscar no Google Frankenstein, vai aparecer lá um ser monstruoso. E na história ela conta que esse médico, brincando de ser Deus, ele começa a dissecar cadáveres, e pega parte de cadáveres e vai montando no seu laboratório uma outra criatura. Ele queria criar uma criatura a partir de cadáveres que ele tinha ali. Ele vai dissecando, coloca ali, costura de um lado, põe parafuso de outro, é bem assim, e ele vai montando, pensando no que vai dar aquilo. E um dia, depois de trabalhar exaustivamente no seu projeto, ele sai. Quando ele volta, ele encontra o laboratório todo quebrado, tudo destruído. Ele olha para aquela maca onde ele estava criando aquele ser, e ele não vê nada. E ele percebe pelo rastro que o ser tinha ganhado vida. E ele fica desesperado, porque ele começou o projeto, mas não sabia como terminar. E o ser é forte, ele agora tem vontade própria, ele não consegue controlá-lo. O que faz Victor Frankenstein? Ele foge, ele se muda de endereço. E a saga do filme é o ser criado em busca do Criador, a criatura em busca do Criador. E ele vai, ele tem um romance, ele conhece uma moça, e de repente ele vê na janela, está a criatura lá atrás dele. Ele pega o carro, ele vai para outra cidade, e é uma questão de tempo, a criatura vai em busca dele, intuitivamente. Ele vai buscando o seu Criador, e no final do filme, você vê no final do livro, a criatura fala para o Criador: você me criou, por que você me criou? Você não pode me abandonar. Todo homem, ouça, a história de todo homem na face da terra é a história de um Frankenstein, uma criatura em busca do seu Criador. Sem rumo, esse homem tenta preencher-se, muitas vezes com trabalho,
buscando sucesso financeiro, buscando conquistas nesse mundo, e eles dizem assim: não, porque se eu conquistar, se eu consolidar minha empresa, depois que tiver tudo estabilizado, eu coloco um diretor, coloco alguém, e aí eu vou desfrutar, eu vou ser uma pessoa realizada. Ei, eu posso te dizer, há milhares de pessoas que têm o seu empreendimento, o seu negócio, se tornaram grandes empresários e ainda são vazios, e não encontraram o princípio, o propósito da vida. Outros dizem assim: não, eu preciso me divertir, e eles buscam a realização em compras compulsivas, em viagens, em lazer, indo de um lado para outro, conhecendo, diz: eu vou conhecer o mundo, eu vou viajar os países, eu já fui para a Europa, eu já fui para os Estados Unidos, eu já fui para o Canadá, eu já fui para tantos lugares, e ele não consegue essa realização. Outros afundam nas drogas, mas isso tudo é a busca pelo Criador. Aí um se entra nos carros, outro se embriaga, outro injeta droga, outro usa o crack, alguma coisa. Ele está buscando o sentido da vida. Por último, ele vai perambulando, batendo de porta em porta, de cada religião. Alguém diz: olha, sua alma vai transmigrar e vai se unir ao universo. Ele vai para lá, faz meditação, repete mantras, e o vazio continua. Outro diz: não, faça boas obras, porque aí a sua vida vai sendo aperfeiçoada, e se você não conseguir bater a cota, é certo que você morre e volta e reencarna, e você vai se aperfeiçoando. E ele vai e faz muitas boas obras, mas o vazio continua dentro dele. E algum diz para ele assim: olha, não, o que você tem que fazer é você pagar uma promessa, é você subir uma escada de joelho, é você acender uma vela, alguma coisa. Ele vai e acende todas as velas, faz todos os sacrifícios, e no final o vazio permanece dentro do seu coração, até que um dia esse homem se depara com Jesus, e em Jesus todas as buscas são encerradas. Ali naquele momento ele é preenchido. Sabe por quê? Porque existe dentro de cada homem um vazio do tamanho de Deus. O homem foi criado a partir de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Sabe qual é a diferença? É que no filme do Frankenstein, o médico se esconde da criatura, e o nosso Deus, o Criador do universo, ele se deixa encontrar. Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou me deixar ser achado por vós. Ele diz isso. Qualquer pessoa que dá um passo na direção do Senhor, o Senhor dá dois na direção dele. O Senhor vai ao seu encontro. Então veja, querido, quando Deus vai dar origem às plantas, Ele ordena a terra, produza ervas. Então a origem das plantas é a terra. Quando Deus vai criar os peixes, Ele dá ordem às águas. Águas produzam peixes de acordo com as suas espécies. E a origem dos peixes são as águas. Quando Deus foi criar o homem, Ele falou: façamos. Façamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ué, pastor, estavam os três lá? Sim. No princípio Deus, já encontramos o Pai aqui. O Espírito pairava, já encontramos o Espírito. E disse Deus: haja. Olha o verbo aí, olha o Filho aí. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a origem das plantas é a terra. A origem das plantas é a origem dos peixes são as águas. Mas a origem do homem é quem? A origem do homem é Deus. Então se você tirar a planta da terra, a planta morre, porque ela está conectada com a sua origem. Se você tirar o peixe da água, o peixe morre, porque ele está conectado com a sua origem. E se você separar o homem de Deus, ele morre, porque o homem tem que estar conectado com a sua origem. Sem Deus você não pode viver. Sem Deus o homem anda vagando, perdido, desesperado, batendo de porta em porta, até encontrar a porta certa. Aquele que disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará passagem. Aleluia, glória a Deus. Por isso o diabo, ele quer o tempo todo
tirar você da presença de Deus. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite, que está sendo seduzido por uma voz que quer te tirar da presença, porque o diabo sabe, longe da presença, você não pode viver. Você apenas subsiste. Todo homem precisa de Deus. Todos aqueles que estão fora de Deus não estão de fato vivendo, porque estão fora da sua origem. Por isso, Jesus veio para trazer o homem de volta à sua origem. Em João capítulo 10, 28, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Amém. Quantos já estão nas mãos do Senhor? Nada nem ninguém pode arrancar você, que você está na mão dele. Entendeu? Ter uma religião não lhe garante vida. Fazer boas obras não lhe garante vida. Ter uma boa performance religiosa não lhe garante vida. Ter um padrão moral justo e dizer, não, eu sou certo, eu faço as coisas, quando eu não posso ajudar, eu também não atrapalho, eu faço bem, eu ajudo, isso também não resolve. O único que lhe garante vida eterna é o Senhor Jesus. Então hoje, olha para mim, tudo se originou em Deus, todas as coisas se originaram em Deus, e toda busca do homem se encerra em Deus. Por isso eu falei que a história de todo homem é a história da criatura em busca do Criador, até ele se tornar filho. É essa saga do universo. Somos um eterno Frankenstein em busca daquele que nos deu a vida. Mas diferente do filme, o Senhor não vai fugir de nós, nem nos abandonar. Buscar-me-eis e me achareis. Tem um dia que todo homem precisa encontrar-se com o seu Criador. Talvez seja esse o dia para você. Quem sabe seja essa hora. E você já chegou aqui hoje e alguém lhe falou, você está no lugar certo, viu? Na hora certa, porque chegou também a sua hora. Você não pode mais andar como um fugitivo, vagueando, e eu não sei quantas portas você já bateu, mas hoje vai se encerrar a sua busca, e você descobre que quando você está na presença do Senhor, você não quer mais nada na sua vida, você não quer mais outra coisa. Se a gente pudesse fazer uma canção, a gente diria o seguinte: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu
declare, declare, declare. Deixa eu ficar nesse lugar. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro. Eu quero ouvir sua voz dizendo: é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há melhor. Pega o seu braço aí e diz: é aqui que eu me sinto muito bem. eu também. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Aleluia, aleluia. Porque quando nós estamos na presença do nosso Deus, no nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Criador, do nosso Abba, nosso coração sente alegria, o nosso espírito jubila na presença do Senhor. E eu digo: Senhor, eu quero permanecer aqui. Por isso que os discípulos de Emaús, quando o Senhor conversava com eles no caminho, e a Bíblia diz que o coração aquecia, chegou na entrada da casa, Jesus falou: estou indo. Ele falou: Senhor, já se faz tarde, pousa conosco esta noite. E Jesus entrou na casa deles, e aí eles prepararam a ceia. Quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz: os seus olhos foram abertos. Eles falaram: era por isso que o meu coração, nosso coração queimava enquanto ele falava. Pergunto para você: seu coração queimou nessa noite? Quando você ouve falar do Senhor, seu coração queima, seu coração incendeia. Isso é uma prova de que você tem recebido luz nos seus olhos, luz no seu espírito, de que o seu espírito está sendo conectado com o seu Criador. Quando éramos criança, quantas vezes costumávamos cantar dizendo: como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Lembra disso? Como eu poderei viver, Senhor, sem a tua companhia? Eu não posso viver sem o Senhor, porque não existe vida fora dele. Ele é a vida, ele é a vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele está no Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem uma estrada hoje, tem um caminho, tem uma ponte para ligar a criatura ao Criador. Por favor, coloque as duas mãos assim no seu coração. Repita comigo essa oração que eu vou fazer agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que longe da tua presença não existe vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ti. E hoje os meus olhos receberam luz para enxergar que a minha vida está conectada com a minha origem, e a minha origem é o Senhor. Por isso jamais poderei viver longe de ti, longe da tua presença. Diga: eu me rendo, eu me entrego. Hoje encerram-se todas as buscas na minha vida diante do Senhor. Continue com seus olhos fechados. Quantas pessoas nessa noite aqui dizem: pastor, eu também vagueei batendo em muitas portas, buscando preencher esse vazio no meu coração, e hoje eu descubro que só o Senhor pode preencher, só o Senhor pode satisfazer. Eu só posso ter vida em Deus.
Eu quero fazer mais uma oração nessa noite, orar por aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, que precisam de chegar a Deus, mas não podem chegar comprando um bilhete aéreo na TAM, na Gol, na Azul. Não podem chegar com o foguete da NASA, nem do Elon Musk, SpaceX. Só existe um caminho, Jesus. Você diz: eu preciso, eu quero chegar nele, e eu vou através de Jesus. Eu vou orar só por essas pessoas nessa hora. Onde você estiver, erga uma de suas mãos dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu preciso estar conectado com o Senhor. Eu preciso encontrar a razão da minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos mais? Erga assim a sua mão para que eu possa ver. Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos mais nessa noite? Não tenha vergonha, levante a sua mão e diga: Senhor, sou eu preciso. A planta não pode estar fora da terra, o peixe não pode estar fora da água. Eu não posso viver longe da tua presença. Aleluia. Mais uma vez, levanta assim a sua mão, para ver bem alto, como se você estivesse tentando tocar os céus. Olha aí do seu lado, irmão, vê se tem alguém com a mão levantada. Veja se na sua frente, atrás de você, tem alguém com a mão levantada. Abrace essa pessoa e venha com ela aqui receber essa oração, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, pode vir. Deixa eu ficar.